Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora Betel preparou para esse terceiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Hoje chegamos aqui a lição de número 6, onde vamos falar de um assunto extremamente importante: a relevância da igreja cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Um papel nosso, cristão, fazer o que foi feito conosco, cada um de nós, quando abraçamos a causa do cristianismo. Nós, novos convertidos, fomos recebidos com carinho, com amor, com cuidado e fomos mentoreados paulatinamente, com muito esmero. E hoje, irmãos, precisamos despertar nos novos convertidos o desejo de andar com Deus, de tomar tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, as sagradas letras, o nosso manual, e ensiná-los doutrina, a palavra de Deus de forma genuína. Foi exatamente o que foi feito com cada um de nós, e esse discipulado perdurará enquanto estivermos aqui em nossa peregrinação. Então, é papel nosso, irmãos, pregar o evangelho, anunciar as boas novas do reino, e o Senhor, o nosso Deus, acrescentará a cada dia aqueles que hão de ser salvos à sua igreja, e a estes devemos, então, mentorear, acompanhar o desenvolvimento, o amadurecimento, e assim como nós também juntos estaremos cumprindo a nossa missão. O textuário diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 7. O padrão, irmãos, a base desse receber os novos convertidos, nossos novos irmãos em amor, é o quanto nós fomos amados, irmãos, o quanto nós fomos aceitos, fomos alcançados pela graça de Deus. Não merecíamos, recebemos o que não merecíamos, merecíamos juízo, condenação e inferno, mas Deus, através do seu grande amor, nos recebeu de forma preciosa, e aqui estamos. E a base, o padrão, irmãos, de amarmos é o quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos amou. Verdade aplicada: é dever de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida, à nova comunidade. O novo convertido recebeu capacitação da parte do Espírito Santo, iluminação, ou recebeu vida, como diz Efésios capítulo 2, foi regenerado, passou pelo ato da regeneração, foi inserido ao corpo de Cristo, justificado e adentrou a um processo de santificação. E nós precisamos, irmãos, então, estar acompanhando o novo convertido, para que ele então possa se sentir bem à vontade na comunidade da fé, junto conosco, congregando e adorando o nosso amado e bendito Deus. O objetivo da lição são 3. Primeiro, apresentar a necessidade de integração à igreja, explicar a funcionalidade da integração na igreja e expor também sobre o envolvimento da igreja na integração. O texto de referência está em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Nos diz assim o texto sagrado: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Introdução. Será enfatizado nesta lição a relevância do Ministério da Integração em uma igreja local. É de extrema importância, irmãos, congregarmos, pertencermos a uma igreja, termos líderes sérios, líderes preocupados em interceder junto a Deus por nós, orar por nós, líderes preocupados em nos doutrinar, em nos ensinar, nos alimentar com a palavra de Deus. É de extrema importância nós, então, sermos integrados e fazermos parte de uma igreja local. Não apenas anunciar o evangelho, mas também ajudar a acompanhar os novos convertidos. Então, irmãos, é papel nosso pregarmos o evangelho e também discipular, treinar os novos convertidos e acompanhá-los. É papel da igreja. Acompanhar os novos convertidos no engajamento, na comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo, como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. Barnabé, assim que houve a conversão de Saulo, ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele estava bem próximo a Damasco, logo depois dele abraçar a causa do cristianismo, Barnabé se colocou ao lado dele e o ajudou, esteve ali inserindo ele aos demais membros e lado a lado com ele, compartilhando também da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele que nessa ocasião era novo convertido, ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Então Barnabé foi o ajudando a compreender ainda mais e amadurecer, desenvolver que Jesus era o Messias que fora predito, vaticinado pelos profetas do Antigo Testamento. Então devemos andar nas pisaduras de Barnabé e agir como ele agiu. Devemos acompanhar os novos convertidos, fazendo com que eles se sintam bem à vontade em casa, porque são membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo e salvador do mesmo corpo que é a sua igreja. Nós precisamos, então, estar dando todo o apoio e, como eu já fiz alusão, fazendo a mentoria dos novos convertidos. A importância da integração. Há pelo menos 3 aspectos essenciais na promoção à constante e imprescindível prática da integração. Criar um ambiente acolhedor no primeiro contato, indicar que essa é uma relevância bíblica e, por último, ajudar a assegurar os frutos do evangelismo. Primeiro, gerar um ambiente receptivo aos visitantes. A recepção aos visitantes é certamente o grande responsável por causar a primeira impressão nos recém-chegados. Afinal, um cumprimento, um sorriso, uma orientação e um auxílio iniciais fazem toda a diferença na chegada dos visitantes. Então, irmãos, é educação, né? Também é algo ético, é algo do ser humano. Nós precisamos receber bem aqueles que chegam. Observe que estão chegando para somar conosco. E o reino de Deus, irmãos, há lugar para todos. E a seara é vasta, é muito grande o campo, e poucos são os trabalhadores. Sempre haverá mais campo de trabalho do que trabalhadores. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos orientou a rogar a Deus Pai para que envie
trabalhadores para a sua seara. Então, nós precisamos ter consciência que há lugar para todos trabalharem e receber, irmãos, com amor, todos que abraçarem a causa do cristianismo. A relevância bíblica da integração. A igreja primitiva é um grande exemplo de uma igreja que integrava os novos convertidos na comunidade cristã, como diz em Atos, capítulo 2, versículo 47. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor acrescentava à igreja e a igreja cuidava. Então, o Senhor é quem convence o homem do pecado, do juízo, da condenação, do inferno, e nós, irmãos, como igreja, é responsabilidade nossa nessa agregação, nesse contato com o novo convertido. É importante porque segura os frutos do evangelismo. Segundo o saudoso pastor Valdir Bício, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais, e dessas apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Essa triste estatística é resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. E essa integração dinâmica, irmãos, é algo que nós devemos ter o cuidado de estudar bons livros, desenvolver, orar ao nosso Deus. Não é uma coisa em detrimento de outra e não outra. É tudo. Orar ao nosso Deus, estudar bons livros, fazer curso preparatório para tal e agregar, inserir as pessoas, saber que devemos tratar bem, entender as doutrinas bíblicas da integração, de que há lugar para todos e o único sentimento nosso como cristão deve ser o amor. A integração plena no novo convertido. Devemos ter em mente que o processo de evangelismo não termina na conversão, mas que o converso, uma vez alcançado, precisa ser integrado à igreja, à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa. Através do quê? Da integração espiritual, eclesiástica e social. O novo convertido reforça a sua vida cristã e encontra o seu lugar no reino de Deus. Então, precisa haver essa integração espiritual, esse acompanhamento, oração, a orientação também junto ao novo convertido, pela busca no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, explicar sobre a atualidade dos dons espirituais, explicar sobre o evangelho, o plano de salvação, a boa notícia de salvação. Também uma integração eclesiástica, irmãos. É muito importante para que o novo convertido entenda o seu papel junto a cada um de nós, dentro da igreja. Como proceder, como agir, o que é a igreja, e aí eu estou fazendo alusão ao edifício, a casa de oração, a casa de Deus mesmo. Claro que eu sei que o termo eclésia fala de congregação, de ajuntamento, e esses congregados são chamados para fora. O termo eclésia no grego sempre faz alusão ao conteúdo, não a tijolo, cimento, vergalhões, janela, porta. Nunca faz alusão ao edifício. Sempre o termo eclésia no Novo Testamento, como aparece no registro neotestamentário, faz alusão ao conteúdo. Porém, nesse momento, falando sobre a integração eclesiástica, precisa se orientar também o que nós fazemos ali semanalmente, e é incumbência nossa. E a integração social. Quando uma pessoa crente chega à igreja, ele conhece todo mundo. Muitos lhe sorriem, apertam sua mão e lhe chamam pelo nome. Tudo lhe é familiar. E o novo convertido? Quer dizer, quando uma pessoa crente chega à igreja, já está ali integrada há muito tempo, conhece todo mundo. Mas e o novo convertido? Não conhece ninguém, chegou agora. Então, cabe a nós essa integração social, integrá-lo também, apresentá-lo, visitá-lo, convidá-lo para vir na nossa casa é de suma importância. O envolvimento pleno da igreja, cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido a ser um veículo de integração. Então, toda a igreja, irmãos,
departamento infantil, adolescente, jovem, as irmãs, nós, os irmãos, o ministério, todos devem estar, então, trabalhando nessa integração. Essa importante tarefa não pode ser exclusiva de um único departamento. Essa é uma missão de toda a igreja, a integração, e a igreja deve se envolver de forma plena a integrar o novo convertido. Deve ser uma integração feita por toda a igreja. Irmãos, existe uma bênção no envolvimento da igreja na integração. A igreja é super abençoada, é a vontade de Deus que sejamos unidos, que haja uma unidade. Jesus, quando ali no Evangelho de João, capítulo 17, orava a Deus Pai, ele deixa bem claro que o desejo dele é que nós, cristãos, fôssemos um como ele o é com o Pai. Irmãos, o nível é muito alto, requerido pelo nosso amado e bondoso Salvador. A unidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a primeira pessoa da Santíssima Trindade era uma unidade, irmãos, em níveis absolutos, eterno, por toda a eternidade. E é essa unidade, essa união, esse amor, esse companheirismo, irmãos, que Jesus desejava que nós assim procedêssemos. Tem qualidades a pessoa que faz a integração. Sim, um discipulador é alguém convicto de sua missão. Irmãos, nós devemos ter convicção de quem nos chamou. Nós fomos chamados pelo nosso amado e bondoso Deus e devemos, então, cumprir o nosso chamado. Deus nos dá coragem, poder, unção para testemunhar as boas novas do reino e também para trabalhar no discipulado e na integração. É por meio da integração que o novo convertido se sente acolhido pela igreja, o corpo de Cristo, membro da família de Deus, vocacionado para cumprir a sublime missão para a qual também foi chamado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, nós como igreja precisamos entender o nosso papel de proclamar como arauto as boas novas do reino e também atuar no discipulado, agregando os novos convertidos. Amados irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado Deus. Na lição de número 7 falaremos sobre a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Vamos orar? Deus amado, nós adoramos o teu bendito e precioso nome. Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade aqui estar falando o teu amor, a tua palavra, doutrinando os teus filhos, o teu rebanho, o rebanho que o Senhor comprou para o Senhor mesmo, com o seu precioso sangue. Tu és grande, tu és vivo, tu és todo-poderoso. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio, ó Pai, de aqui estarmos. Peço uma bênção especial sobre todos os teus filhos, teus servos que estarão participando dessa pré-aula, Senhor amado. Conceda-nos, ó Deus, muitas outras pré-aulas, se assim for a tua vontade. É a tua vontade, ó Pai, que queremos antes da nossa. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, te adoramos e lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus.